Olá, olá, pessoal. Boa noite. Quarta-feira, 8 de outubro, é isso mesmo? 8 de outubro. 8 de novembro, a pessoa está apenas um mês atrasada. 8 de novembro, estamos começando a nossa terceira live do Prepara para o Programa de Aceleração LGPD na Prática. E na live de hoje, vamos falar de um assunto que é, assim, o meu assunto preferido: vendas. Eu adoro falar de vendas e eu adoro vender. Hoje vamos falar sobre vendas na LGPD, porque você só vai ter prática na LGPD quando você tiver clientes. E para você ter clientes, você precisa saber vender. E falar de venda é uma coisa muito importante. Por quê? Eu sei que é um dos maiores desafios, foi um dos meus maiores desafios no início, e eu sei que é um dos maiores desafios da maioria das pessoas. Por quê? Porque a gente criou ali uma teoria na nossa cabeça, e a gente é ensinado isso desde quando a gente é pequeno, que vender é chato, que as pessoas precisam ter dom da venda, que advogado não pode se vender, não precisa se vender. E isso está tudo errado. Vender não é chato. Vender é extremamente necessário. Se você quer ter atuação prática na sua carreira, se você quer atuar na prática da LGPD, você precisa vender. Advogado precisa vender os seus serviços. Além disso, vender não tem nada a ver com dom. Vender é estudo, é estratégia, é intencionalidade. Nós temos que estar sempre estudando sobre vendas. Eu estudo basicamente todos os dias alguma coisa sobre vendas, leio algum livro relacionado a vendas, porque eu sei a importância de vendas para mim. No início, para mim, vender era muito difícil. Eu tinha vergonha de me vender. Eu não sabia vender. Para eu falar para as pessoas o que eu fazia e me vender para as pessoas, era um desafio, assim. Eu me tremia toda, tinha dor de barriga, era tenso. Hoje em dia, minhas amigas até brincam, que se deixar eu vendo até minha mãe. Eu sento em qualquer lugar, eu me vendo, eu vendo meu serviço, eu falo o que eu faço, eu me vendo de forma indireta, que é a melhor forma que a venda acontece, mas eu estou sempre intencionalmente. E venda para mim é algo tão importante, tão necessário na prática da LGPD, que o programa de aceleração LGPD na prática ele é formado por 2 módulos. O primeiro módulo é todo voltado para a prática da LGPD, que a gente vai fazer um mapeamento, vou fazer junto com vocês, né? Trazer casos concretos, fazer um mapeamento, confeccionar documentos, te ensinar a fazer treinamentos, te ensinar a fazer conscientização. Vamos passar por toda a prática da LGPD nesse módulo 1, mas o módulo 2 do programa de aceleração é todo voltado para venda. Eu ensino a vender tanto no online como no offline, de tão importante que eu entendo que é a venda e de tão importante que eu entendo que é para você aprender a vender. Então, o primeiro recado que eu quero te dar é: vender é necessário, não é chato. O segundo recado: advogado vende e vende o tempo todo seus serviços. E terceiro recado: venda não é dom. Venda é estudo. Então, firme um compromisso com você e, a partir de hoje, comece a colocar no seu dia a dia estudo sobre vendas. Aprenda a vender. Mas, deixando esses recados iniciais, vou começar aqui olhando minha colinha e lembrando que a minha cola é um resumo do material que eu mandei lá no grupo. E se você não está no grupo do Prepara para o Programa de Aceleração, entre logo. Lá no grupo, antes de iniciar as lives, eu estou sempre mandando um material escrito que complementa a live e está bem completo. Só o de hoje, por exemplo, teve 30 páginas. Os outros dois, cada um teve 25. Ou seja, já temos 80 páginas de conteúdo dessas 3 lives lá no grupo. E você está perdendo tempo. Fora a quantidade de vídeos que eu estou mandando lá, e a live fica gravada lá no grupo. Então, se você não está no grupo, acessa link aqui, o meu link aqui do Instagram, que está na bio, e entra lá no grupo e tem acesso a esse material exclusivo. Mas chega de enrolação, vamos começar a falar sobre vendas na LGPD. Venda, como eu disse, é estudo e você precisa criar uma estratégia de vendas. Essa estratégia de vendas passa por conhecer o cliente, e eu te avisei lá na live número 1 que o tempo todo eu ia falar da necessidade que você tem de conhecer o cliente. Tudo que passa na adequação LGPD passa por você conhecer o cliente. A venda não é diferente. Então, o primeiro passo de uma estratégia de venda é você conhecer o seu cliente, o seu potencial cliente. Segundo, você ter a atenção desse cliente, você precisa chamar a atenção desse cliente. Terceiro, você precisa se conectar e ganhar a confiança do seu cliente, porque a venda acontece aí. E quarto, você precisa vender exatamente o que o seu cliente precisa. A sua venda precisa ser direcionada ao que ele precisa. Vamos começar a falar de conhecer o cliente. Por que é importante conhecer o seu cliente?
Você só vai vender para o seu cliente, você só vai chamar e reter a atenção dele, você só vai conectar e ganhar confiança do seu cliente, e você só vai vender o que ele precisa conhecendo o seu cliente. Venda é apresentar soluções para o problema das pessoas. Para você saber quais os problemas o seu cliente tem, para saber quais soluções você vai vender, você precisa o quê? Conhecer esse cliente. Por isso que é muito importante esse conhecimento do cliente. Você tem que sentar na primeira reunião que você vai apresentar a LGPD, que você vai falar do seu serviço, já sabendo quais são os problemas que o seu cliente tem e já pensando nas soluções que você vai ofertar para ele. Você não pode chegar ali e querer falar de lei, apresentar conceitos, apresentar fundamentos. O cliente não quer comprar fundamentos de lei, ele não quer comprar conceitos LGPD, ele não quer comprar conformidade legal, ele quer comprar a solução. Qual solução a adequação LGPD vai trazer para o negócio do seu cliente? Esse é o ponto principal da venda da LGPD. E entenda, cada cliente, muito embora sejam todos empresários, cada tipo de cliente vai ter um tipo de problema e vai precisar de uma solução. E aí que sua estratégia entra. Vamos pegar o exemplo que eu coloquei lá no material que eu mandei no grupo. Vamos pensar de uma empresária mulher, coloquei o nome dela de Ana, pequena empresária, Ana, 30 e poucos anos, mãe de 3 filhos pequenos, que tem o seu pequeno negócio, que está começando a crescer, um negócio que depende 100% dela e 3 filhos pequenos que dependem 100% delas. Vocês podem imaginar como é a cabeça da Ana, né? Ana vive ali naquela dilema de querer dar atenção para o negócio dela, porque o negócio dela precisa crescer, mas ter e querer ter momentos com seus filhos, passar momentos com seus filhos, participar da criação dos seus filhos. Ana vive dividida entre seus 2 mundos. Qual seria o sonho da Ana, o mundo perfeito da Ana? Que sua empresa crescesse para ela poder delegar serviços, os serviços que ela presta, suas funções, para quê? Para ela ter mais tempo com os filhos dela. Esse é o sonho, esse é o desejo da Ana. Só que a Ana não consegue delegar. Ela até contratou alguns funcionários, mas como a sua empresa está totalmente desorganizada, ela não consegue delegar o serviço. Ou seja, ela tem funcionários que dependem tanto dela quanto o negócio. O negócio é 100% dependente dela. E tem os 3 filhos em casa. Ana, quando está com os filhos, está pensando, com a cabeça pensando lá nos negócios, celular dela chamando, funcionário perguntando as coisas para ela. Ana, quando está lá na empresa, está pensando nos 3 filhos, está pensando nos momentos que ela está perdendo com eles, está preocupada com eles. Ela vive dividida. A cabeça dela é aquela cabeça que quer estar num lugar quando está em outro. Ela vive frustrada porque ela não consegue se dedicar 100% aos negócios que são importantes para ela. Essa é a Ana. Você acha que você vai vender a LGPD, a adequação da LGPD para a Ana como? Vamos supor que a Ana estava vendo televisão e falou, adequação à LGPD, agora todas as empresas precisam se adequar. A Ana vai parar e pensar, precisa? Aí ela vai procurar achar seu nome e vai te chamar para conversar sobre a LGPD. Você acha que você vai vender adequação para Ana como? Falando, oi Ana, você tem que se adequar à LGPD para você não ser multada, tá bom? Ou você acha que você vai vender adequação para Ana falando, Ana, adequação à LGPD é muito importante. Além de você melhorar sua reputação, você mostrar respeito para os seus clientes, para os seus funcionários, a adequação à LGPD permite, através do mapeamento de dados, que você conheça toda a sua empresa. Porque você tem que mapear todo o fluxo de dados que ocorre nela. Quando você faz esse mapeamento, você acaba mapeando tudo o que acontece na sua empresa. Todos os processos que acontecem na empresa, tudo que está ocorrendo. Esse mapeamento de dados, que é importante para a adequação à LGPD, traz uma coisa muitíssimo importante para a sua empresa. Gestão. Você passa a ter controle de tudo o que acontece. Lembra do dilema da Ana, né? Confusa, negócio todo espalhado, ela não sabe como delegar porque ela não tem controle sobre o negócio dela. Quando você fala que a adequação LGPD, além de trazer conformidade para ela, além de melhorar a reputação dela, além de demonstrar respeito para o cliente dela, vai trazer uma gestão, um controle, uma organização para o negócio dela, os olhos dela vão brilhar. Se você chegar falando que a LGPD para a Ana é não tomar multa, quer ter uma conformidade legal, ela não vai ligar. Não é essa a solução que ela precisa nesse momento. A solução que ela quer é resolver basicamente a vida dela ali, que é se dividir, poder delegar ali as funções para ela ter tempo dos filhos dela. Essa é a solução que ela quer. E é nessa solução que você tem que bater ali a tecla, você tem que chamar a atenção dela, lembra que eu falei que puxar a atenção do cliente é muito importante, para fazer a sua venda. Por isso é extremamente importante você conhecer o seu cliente.
E como você descobre toda essa história da Ana para você fazer essa venda certeira? Na primeira conversa com a Ana. O nosso erro, muitas vezes, quando a gente vai vender o nosso serviço, é você sentar na frente do empresário e falar: Oi, Ana, tudo bem? Ah, legal sua empresa, né? Então, você quer saber sobre a LGPD? Vou te contar. A LGPD é a Lei 3.000 tal, que entrou em vigor no Brasil em setembro de 2020, parará. Você nem ouviu a Ana. Muda essa atitude. Senta na frente da Ana e fala: Oi, Ana, tudo bem? Que legal sua empresa. Me conta um pouco da história dela. Quanto tempo que ela existe? Foi você que fundou? Você fundou sozinha? Você toma conta disso tudo sozinha? Vai perguntando e coletando informações da Ana. Você, melhor que ninguém, sabe que dado é conhecimento, é poder, é o maior ativo que a gente pode ter das pessoas, é informação. Por que que você senta na frente do seu cliente e você não pega informação desse cliente? Então, mude de atitude. Antes de falar sobre a LGPD, conheça o seu cliente, conheça o negócio dele, para você falar de uma LGPD que interessa para ele. Pare de falar sobre lei. Lei não é solução para ninguém. E você vende solução. O segundo ponto, que é extremamente importante você conhecer o seu cliente, é porque a venda ocorre na quebra de objeções. Já falei, ninguém gosta de advogado, empresário não gosta de advogado. Quando você senta na frente de empresário, ele já tem 1 milhão de objeção olhando para sua cara. A primeira é que você é advogado. E ele vai ter que gastar com você. A maioria dos empresários não vê advogado como investimento. Vê advogado como gasto. A gente senta ali, já tem todas essas objeções. Vender é quebrar todas as objeções. E a forma mais inteligente de vender é você sentar na frente do seu cliente, já preparado, já antecipado as objeções que esse cliente possa ter, e no seu discurso, quando for a sua vez de falar, depois dele ter falado, você no seu discurso ir quebrando as principais objeções. É óbvio que você não tem uma bola de cristal para saber todas as objeções que seu cliente tem. Talvez seu cliente tenha das objeções mais malucas que você possa imaginar. Talvez ele não goste de pessoas com óculos. As pessoas me perguntam muito das tatuagens. Tem muita gente que ainda tem, ano 2023, objeção com tatuagem. Eu, antes de sentar na frente do meu cliente, eu não vou saber disso. Mas eu tenho aquelas objeções que eu posso me antecipar estrategicamente. E quanto a essas que eu tenho controle, eu já vou levá-las todas preparadas, contra-argumentadas, para ir quebrando antes mesmo dele falar. Porque ele vai começar a ouvir meu discurso e vai falar: ó, né, que isso que ela fala tem sentido mesmo? Eu pensava o contrário. Ó, ela me falou isso. E eu achava que a LGPD era só uma adequaçãozinha à lei, achava que era só uma burocracia. O meu discurso já vai vindo quebrando essas objeções. Pelo menos essas que eu consigo me antecipar, pelo menos essas que eu consigo ter controle. E eu trouxe aqui algumas objeções que são, assim, básicas, que praticamente todos os empresários têm. E a partir dessas que você vai para o seu discurso, dessas básicas que você consegue imaginar, que você consegue visualizar, imaginando um empresário que vai te atender. Preço, já falei, né? Todo mundo enxerga a gente como gasto. Então, ele vai achar que vai ter que gastar dinheiro com você. Você tem que mostrar que não é que ele vai gastar dinheiro, ele vai investir. Você tem que mostrar o valor, os benefícios que a adequação LGPD vai trazer para ele. E aí eu repito, vim falar que é uma conformidade legal e que ele não vai ser multado, não é uma boa estratégia. Ele vai fazer as contas no final e às vezes vai achar que não vale a pena te pagar. Vai correr o risco de ser multado, porque a chance é mínima, não sei o quê, vai preferir correr o risco. Então, vá sabendo que o valor e qualquer preço que você colocar vai ser uma objeção, porque você é gasto nesse primeiro momento na cabeça dele, e vá já com os argumentos e com todo o seu discurso para mostrar que não, você não é gasto, você é investimento, você tem benefícios. A segunda objeção que eu trouxe, LGPD não vai pegar. É uma objeção que está ainda intrínseca na cabeça de muitas pessoas, e aí a pessoa vai sentar, o empresário vai sentar para conversar contigo, já pensando que você está falando um monte de baboseira, porque ele acha que essa lei não vai pegar. Por quê? Aí vem a terceira objeção. Ele acha que essa lei é só mais uma burocracia, mais uma exigência do governo ali para dificultar o empreendedorismo brasileiro, que não vai pegar, é uma burocracia. Você já tem que vir também com essa objeção quebrada. Não é uma burocracia. Não é uma lei que não vai pegar, a lei já pegou e tem os benefícios e tudo mais, que é muito mais do que conformidade legal. E aí eu vou ser repetitiva com isso. Se você for falando que é apenas uma conformidade legal, ele vai achar que é uma burocracia. E aí você não vai conseguir quebrar essa objeção e vai ter um ruído entre vocês, uma barreira. Outra coisa que ele também pensa, LGPD, adequação LGPD é só para empresa grande. Por que a Ana, dona de um pequeno negócio, com 2 funcionários, tem que se adequar à LGPD?
ela vai estar pensando, LGPD é só para o Google, LGPD é só para a Meta, LGPD é só para empresa grande, a minha empresa é pequena, não tem que se adequar a isso. Tem que estar no seu pitch, no seu discurso de venda, o porquê a LGPD é para ela, empresa de 3 pessoas, por que a LGPD se aplica a ela? Quais os benefícios da LGPD para ela? Outra objeção que ainda existe. LGPD é só ajustar um documento, é só colocar cláusulas no documento, é só fazer um termo de consentimento, é só pegar consentimento do titular. As pessoas têm isso enraizado. No seu discurso de venda, você tem que mostrar que a LGPD, a adequação à LGPD não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é tão simples assim. Não é só colocar uma cláusula genérica ali, não é só copiar um documento do Google, você tem que valorizar o seu serviço. E isso tem que vir no seu discurso, antes mesmo dele te questionar. LGPD não é só adequar uma cláusula, não é só pegar um documento genérico. Antes dele perguntar, você já tem que ter quebrado isso, ter informado para ele que não é só isso. Outro ponto. As pessoas acham que a adequação LGPD é só para não tomar multa. E aí a Ana, dona da empresa de 3 pessoas, vai achar que a LGPD nunca vai chegar nela. Como que eu vou ser multada? Eu sou uma empresinha aqui. Se você falar com ela que a LGPD é só para não tomar multa, você não vai conseguir quebrar essa objeção. Então, vá com esse argumento pronto. Então, jamais assente na frente do seu cliente sem ter objeções quebradas. As principais, igual eu falei, não tem como ter bola de cristal. Mas aquelas que você consegue antecipar, que você tem um controle ali, você tem que ir quebrada. Porque as outras que a gente não consegue antecipar, a gente vai ter que lidar ali. Igual eu falei, questão da tatuagem. Eu não vou sentar na frente da Ana, não vou saber que ela odeia tatuagem ou que ela ama tatuagem. A minha estratégia sempre prática é ir com uma blusa mais fechadinha, para não ficar muito aparente as tatuagens, mas tem tatuagem aqui, ela vai acabar vendo. Essa objeção não tem que eu fazer. Ali na hora eu vou ter que convencer que eu sou melhor para além das tatuagens. Mas essas daqui que eu tinha previsibilidade, eu tenho que ir com elas quebradas sim. É amadorismo você sentar na frente do seu cliente sem se preparar com base nessas objeções. Patrícia falou, a venda assertiva com escuta ativa e demonstração de valor e complexidade do programa me fez vender uma adequação e o cliente nem questionou o valor ou tentou negociar. Não houve objeções. É isso, venda assertiva com escuta ativa. Vocês viram todos os passos que eu falei que passa a venda. Todos os passos passam pela necessidade de conhecimento do seu cliente. Você vende para o seu cliente específico. Vender para a Ana é diferente de vender para o José, que é diferente de vender para o Ricardo, que é diferente de vender para a Renata. Cada cliente tem uma peculiaridade. E a escuta ativa desse cliente, você ouvir e entender esse cliente, é o que vai fazer você ter essa venda assertiva que a Patrícia falou, que não vai ter discussão por valor, não vão fazer um leilão com você. O valor que você colocar, você vai ter quebrado todas as objeções no seu discurso assertivo, que na hora que você falar o valor, ele vai falar, ok, eu pago. Quando você não quebra as objeções, quando você faz uma venda genérica, a mesma venda para o José e para a Ana, quando você fala o valor, eles vão falar, ah, mas não tem desconto, não? Tá meio caro isso, né? Vou ver com fulano, vou ver com ciclano. E começa a fazer um leilão com o seu serviço. Outro ponto que eu falei que é extremamente importante, ter atenção do cliente. E por que ter atenção do cliente é importante? Porque existem várias pessoas falando de LGPD no mercado. Procura aqui no Instagram. LGPD tem um monte de pessoas falando sobre LGPD no mercado. O seu cliente pode ter pesquisado, se você já não tinha uma relação anterior com ele pode ter pesquisado várias pessoas para apresentar propostas de LGPD para ele. E aí ele vai se reunir com 2, com 3, que vão conversar, que vão falar, que vão mandar orçamento, tudo isso. Você tem que chamar a atenção do seu cliente para você ser lembrada por esse cliente. Entre essas 3 opções que ele ouviu, mesmo que ele não feche com as 3. Se daqui 2 semanas, 2 meses, ele ouvir LGPD, algum noticiário falar de LGPD, em alguma mesa de bar, alguém falar de LGPD, a primeira pessoa que tem que vir na cabeça dele é você. Não é nenhum daqueles outros 2 que conversou com ele ou qualquer outra pessoa aleatória que surgiu. Você tem que chamar a atenção do seu cliente. Você tem que reter a atenção do seu cliente. Uma forma muito eficaz de chamar a atenção do seu cliente é justamente isso, você tendo a escuta ativa para você fazer essa conversa com ele sobre diversos assuntos e não ficar apresentando lei, apresentar conceito, apresentar fundamento. Se você apresentar lei, conceito, fundamento para o seu cliente, o máximo que você vai ser lembrada não é pela LGPD, mas para aquela pessoa que apresentou aquela coisa chata para mim. Aquele advogado chato que sentou, ocupou 1 hora do meu dia com aquela baboseira que no metade do discurso eu não estava lembrando e eu cochilei. Não lembro nem o que ela fala, não lembro nem que é LGPD, mas eu lembro que ela é a chata. Não seja essa pessoa.
Busque elementos ali no diálogo para você chamar atenção, para você ser marcado para o seu cliente pela LGPD e não pela chatice que foi a apresentação da LGPD. E aí eu entro no outro ponto que eu trouxe, conexão e confiança. Venda, principalmente com pequenas empresas, pequenos empresários, acontece muito na confiança. O cara tem uma empresa que é a vida dele. Às vezes o pai começou, o avô começou, ele está dando continuidade, ou às vezes ele começou do zero. A empresa do pequeno empreendedor, e eu falo pequeno empreendedor porque a maioria das pessoas que me seguem, que a gente troca ideia, que faz a venda mais para pequenos empresários, a empresa desses pequenos empresários é como se fosse parte da família deles, é uma das coisas mais importantes que eles têm na vida. Então, ele só vai entregar essa empresa dele para alguém fazer alguma coisa, uma pessoa que ele confiar. E conexão e confiança você conquista como? Eu estou sendo muito repetitiva, mas não tem jeito. Conhecendo o cliente. Na conversa com o cliente, quando ele estiver ali contando a história da empresa dele, preste atenção. Não é para ficar ali desligado pensando na morte da bezerra enquanto você conversa com ele, não. É para você prestar atenção, porque todas as suas estratégias de venda vão surgir dali, mas presta atenção em pontos que ele foi te falando, que conectam com a sua história. Não é inventar a história, não, tá? Não é para ser mentiroso, não. Mas alguma coisa que ele falar ali pode conectar com a sua história. Por exemplo, a Ana. Se você é mulher, se você é mãe, não tem coisa que mais conecta mulher e mãe, duas empreendedoras, porque você é consultora empreendedora, a Ana é empreendedora, que esse sentimento de imperfeição, de que eu não sou perfeita, de frustração, porque eu não consigo dar conta de tudo. A história de vocês está super conectada. Você não pode sair daquela reunião sem contar para a Ana que você super entende ela, que você admira a história dela porque é muito parecida com a sua. Tá, não sou mãe, não sou mulher, não tem essa conexão. Mas talvez a Ana contando da história do negócio dela, você lembrou de um negócio que era do seu pai, como começou a empresa do seu pai, como você começou o seu escritório. Tudo isso você vai buscando detalhes nessa conversa. E você tem que trazer esses pontos para Ana, né, para empresário. Eu tenho uma mentorada minha do ciclo 1, que ela foi vender um serviço, né, foi conversar com uma empresária para vender o serviço de adequação. E quando ela começou a conversar, essa empresária falou que ia ser vó, que a filha dela, que ajuda ela na empresa, estava grávida do primeiro neto dela e ela estava super feliz que tinha descoberto alguns dias antes. Essa minha mentorada tinha acabado de descobrir que ela estava grávida, a gente da mentoria nem sabia, pouca gente sabia, mas ela viu a deixa, ela, nossa, então, eu também estou grávida, descobri esses dias, está todo mundo emocionado, a gente está nesse misto de emoção. Ela falou que a reunião foi 1 hora, 30, 40 minutos, elas ficaram conversando sobre gravidez, sobre a emoção de descobrir a gravidez, sobre a felicidade da empresária ali que ia ser a avó, do que a filha está passando, ficaram nessa troca. Os outros 20 minutos ela falou da LGPD. Obviamente, ela chamou a atenção da empresária, ela se conectou com a empresária, ela compartilhando informações da vida pessoal, dos sentimentos dela, até de vulnerabilidade, daquele medo ali de estar grávida, de o que vai acontecer. E a empresária, como mãe, já deu dicas para ela, ganhou a confiança e ela fechou o negócio. 1 hora de LGPD, ela falou 20 minutos de LGPD. Mas toda a conexão passou por quê? Ela parou para ouvir a empresária contou o que ela estava sentindo na hora, ela achou a deixa, se conectaram. Por isso que aí a Patrícia falou, e eu reforço, escuta ativo o tempo todo. Quando o empresário está falando, fica ouvindo o que ele está falando, porque pode ter pontos de conexão. Todos nós somos humanos, todos nós temos pontos que nos conectam. Às vezes é na alegria, às vezes é na frustração, em alguma vulnerabilidade. Ouça aquilo, compartilhe com ele, seja uma troca, seja uma via de mão dupla. Ele está compartilhando da vida dele, compartilhe um pouco da sua também. Não vai ser o chato que vai falar de lei ali e ocupar o tempo dele. Você vai ser apenas mais um. Letícia, acho difícil a venda quando há sociedade, sócios que divergem. Você já passou por isso? Tem alguma dica? Eu acho difícil também, Patrícia. É muito mais fácil a gente fazer a venda quando é aquele empresário solitário ali, né? Que é só ele, que ele é o gestor e tudo mais. Mas eu já tive em situação, e assim, eu presto consultoria empresarial, eu sou advogada empresarial e presto ali a LGPD, hoje a LGPD é quase que exclusivo meu serviço, mas meu escritório presta serviços de consultoria empresarial para empresas que têm sócio. E realmente, sociedade é uma coisa muito engraçada. Tem sócios que são super mente aberta, que está ali atualizado, antenado, que querem fazer várias coisas, e tem aquele sócio mais fechado, né? Que não quer gastar dinheiro, que ele é mais comedido, que ele acha que tudo é gasto e tudo mais. O que eu faço nesses casos? Tento trabalhar com um time que está engajado comigo.
Aquele sócio ali que eu já conquistei, ele vai ser meu braço direito e eu vou ficar ali falando quanto mais com ele, engajando mais ele, mostrando os benefícios mais para ele, primeiro, não ignorando o outro. Por quê? Porque eu sei que ele vai ser uma pulguinha na orelha do outro. Porque eu vou conversar com o outro, mas o outro não me conhece. Então ele vai estar muito fechado comigo. Quando o outro sócio dele, que já está engajado, que está empolgado, que eu fiz todo o trabalho ali na cabeça dele, for conversar com ele, ele vai ter um pouco mais de abertura. Então, eu sempre tento trazer para o meu lado esse sócio que está mais engajado, que está mais aberto a fazer isso, explico tudo para ele, explico com detalhes para ele fazer esse serviço. E aí eu fico pensando também nesse outro sócio, tentando analisar e até conversando com esse sócio que está do meu lado, quais são as reais objeções daquele outro empresário, por que ele não quer, por que ele está tão fechado, quais são os medos dele, porque muitas vezes a gente vai achar que é por causa de preço, porque é uma pessoa mais mão fechada e tudo demais, mas aí quando você vai analisar, é um conservadorismo por conta de outros pontos. Às vezes é um empresário que tem medo de abrir ali a empresa para uma pessoa de fora, estranha, e a pessoa acabar atrapalhando, inviabilizando o negócio dele. Esse sócio mais engajado vai te ajudar a entender essas objeções mais profundas para nas próximas reuniões você ir nessas objeções mais profundas. Mas o principal mesmo é chamar esse sócio que está mais engajado. Nos dois casos que passei foi o financeiro. E aí, quando for o financeiro, de fato, o objetivo ali, a objeção principal for o financeiro, é tentar traçar estratégias, primeiro conversando com esse sócio, eu estou colocando aqui porque eu coloquei o sócio engajado aqui, né? Conversando com esse sócio engajado, vendo possibilidades de você prestar um serviço de uma forma que não impacte tanto o financeiro. Ontem eu dei até o exemplo de, às vezes, assim, a pessoa não tem como pagar a adequação completa, mas ela quer fazer a adequação completa. Talvez você fechar com esse sócio e conversar com ele, que você tem a possibilidade de fazer a adequação completa mensal, com limite de horas trabalhadas no mês e valores já fixos no mês. Então, sei lá, vou pagar, chutando o valor, tá? Vai ser R$ 2.000 por mês que ele pode pagar. R$ 2.000 por mês paga tantas horas minhas. Então, vou trabalhar esse tanto de horas. Vai ser uma adequação que vai demorar mais tempo do que o normal. Talvez uma adequação que demoraria 6 meses vai demorar 12 meses. Mas esses 2.000 é um valor possível ali para eles. E aí você vai mostrando o seu serviço, vai trabalhando e consegue fazer. Então, assim, sempre trazer esse lado mais engajado, essa pessoa mais aberta para o seu lado, para você tentar entender quais são as reais objeções e tentar quebrar com ele e traçar estratégias mesmo. Quando for o financeiro, ver quais as possibilidades ali existem, quais as estratégias que podem fazer. Mas eu já adianto aqui, que é algo que eu falo muito na mentoria com as meninas e tudo mais, que a gente conversa muito, que a gente tem que entender também que tem clientes que não vão ser nossos clientes, tem clientes que a gente vai fazer todas as estratégias, vai pensar em várias formas de vender o serviço, de melhorar a prestação de serviço, para ser possível, né? Pensar em condições financeiras, pensar em tudo mais, e o cliente não vai querer fechar. Então, assim, tem batalhas que a gente vai acabar perdendo, porque aquele cliente realmente ele não tem nível de maturidade para entender a importância da adequação IGP dele, vai querer começar a fazer um leilão ali com o seu serviço. Então, tem cliente que vai acabar não sendo nosso cliente. Então, a gente, às vezes, tem que abrir mão de uns clientes, a entender que a gente vai perder algumas batalhas para ganhar outras. Mas não se dê por vencido antes de tentar várias estratégias que eu estou falando, de tentar negociar, de tentar conversar, de tentar entender o real motivo e quais as possibilidades e oferecer todas as possibilidades. A gente pode até abandonar uma batalha, mas não sem lutar. Então, vencida a atenção do cliente, a conexão e a confiança, porque pelo que eu falei, a venda acontece na confiança e a gente já chegou à conclusão, eu acho que não tem mais por que eu falar com vocês da necessidade da escuta ativa desse cliente, de você entender o que esse cliente passa. Chega num ponto extremamente importante, da gente vender o que o cliente precisa. A gente aprende desde, sei lá, quando, na escola, quando a gente começa a estudar história, começa a estudar as coisas, a questão da lei da oferta e da procura, quando eu vendia as coisas, na época de como que chama? Revolução Industrial, essas coisas, por que começou a ter isso, porque tinha uma oferta, depois a gente vai estudar economia, também reforça essa ideia da lei da oferta e da procura, a gente está sempre vendo isso. E é muito isso. Vai ter uma procura por tal serviço específico do seu cliente e você tem que ofertar esse serviço específico. A venda tem que ser certeira. A gente não pode perder ali vários tiros ali, vários
tiros perdidos no escuro, não, a gente tem que acertar o tiro certo. E como a gente faz isso? Vendendo o que o nosso cliente precisa. E aí, como que a gente sabe o que o nosso cliente precisa? Escuta ativa. Conversando com o cliente, nessa conversa que a gente tem com o cliente, de entender o que ele precisa. Ao longo dessas lives, eu estou falando muito sobre a maturidade, o nível de maturidade que o cliente tem. Muitas vezes, o cliente vai chegar para você e falar, eu quero serviço de LGPD. Ele não sabe o que é serviço de LGPD. Ele não tem a menor noção do que é isso. Ele viu que ele precisa se adequar, que ele quer serviço da LGPD. Só que na cabeça dele, serviço da LGPD é um contrato, é um política de privacidade. Lembra do que eu falei? Ele acha que é política de privacidade, que tem um valor X, e você vai oferecer um programa de adequação que tem um valor 10X. A chance dessa venda dar bom, de dar um match, de vender, é muito pequena. Por isso que a nossa escuta ativa, por isso que todas as conversas, a gente entendendo ali o empresário, servem para isso também. Para a gente entender o que ele precisa, qual nível de consciência sobre LGPD ele tem, que interessa a ele de fato. E aí você ter antecipadamente, como estratégia de venda, uma esteira de produtos na LGPD. Você tem? Qual produto você vende? As pessoas falam, quando às vezes eu pergunto qual produto você vende, as pessoas falam adequação LGPD. Se essa for a sua resposta, se você somente vender adequação LGPD, repense. Tem alguma coisa errada. Você precisa, dentro de adequação LGPD, que é um nicho, ter pelo menos uns 5, 6 produtos. Eu tenho uns 12 dentro da adequação LGPD. Você precisa montar a sua esteira de produtos. Quais os produtos que você tem dentro da sua consultoria da LGPD? E através dessa esteira de produtos, você montar uma escada. E aí é o desenho de escada mesmo. Quem pegou o material lá no grupo viu que eu desenhei uma escada mesmo. De um produto de baixo ticket, ou seja, de valor mais baixo, até um produto de alto ticket, que é a adequação completa LGPD, que é o seu produto premium ali, o mais caro que você tem. Colocar os seus produtos alinhados nessa escada, porque na conversa com o seu cliente, você vai entender em qual degrau dessa escada ele está, para você oferecer o degrau certo. É uma excelente estratégia de venda você vender várias vezes para o mesmo cliente. Porque os estudos mostram que é muito mais barato você manter o seu cliente ele sempre comprando de você, o custo para conquistar o cliente, né? Você manter o mesmo cliente do que você conquistar um novo cliente. Você gasta mais para conquistar um novo cliente. Então, é uma excelente estratégia você ter o mesmo cliente comprando várias vezes de você nos degraus dessa escada. Então, na conversa com o seu cliente, na análise que você faz ali, da maturidade dele, do que ele precisa, do que ele está esperando do programa de adequação, você vai ver em qual degrau dessa escada de esteira que você tem na sua consultoria, que você tem que ter na sua consultoria, e a partir daí você vai colocar ele no degrau, fincar ele no degrau certo. A venda certeira é dessa forma. Porque se ele está no degrau 1 e você oferece o degrau 10, a chance de você ouvir um não, dele fazer o que a Érica falou, dele dar risada na sua cara porque não é prioridade para ele, porque ele não entende a importância, porque ele não tem o nível de maturidade, é muito grande. Então, a gente tem que fazer essa análise do cliente. E aí, algo que eu falei no início da live, como a gente faz essa análise do cliente? Mudando a nossa postura na hora de vender LGPD. Escutando mais do que falar. A primeira parte da sua reunião com o cliente, aquela primeira reunião com o cliente, você tem que escutar o seu cliente, escutar o negócio dele, escutar o que ele entende por LGPD, o que ele espera, quais são os problemas que ele precisa que você solucione, tudo isso tem que passar na reunião, para depois você falar. E aí você vai falar em cima disso tudo que ele falou, porque não adianta nada ele falar A e você começar a falar tudo em cima de B, não, sua fala tem que ser em cima de tudo que ele falou. Venda é estratégia. Não dá para você sentar mais na frente do seu cliente para falar de lei, falando de conceito, falando de fundamento, falando de base legal. Ele vai ficar olhando para você e você vai ser o quê? Já falei também aqui. A chata da LGPD que falou, gastou 1 hora da vida dele para falar de lei. Ele não está interessado nisso. Então, comece a ter estratégias de venda para ter vendas mais certeiras. Eu sei que parece blá, 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 eu sei que parece papo assim, não é possível que faz sentido, mas faz sim. Porque eu ouvi muito não no início da minha consultoria. E 99% das culpas desse não foram minhas, não foram do cliente. Porque eu sentava e apresentava
mesma reunião para apresentar a LGPD para o José, para a Ana, para a Renata e para a Paula. A mesma reunião. Tinha ali o material, só mudava o nome deles e apresentava a mesma coisa. Eu chegava, falava, oi, Ana, tudo bem? Boa tarde, estou aqui para falar de LGPD. Vamos lá? E começava a falar de lei, de fundamentos, de coisas que não importam a Ana. Não ouvia a Ana. Depois que eu mudei a minha estratégia, depois que eu fui estudar sobre vendas, porque vendas é estudo, e entendi que venda passa, sim, 100% por você conhecer o cliente e fazer uma venda em cima desse conhecimento, eu passei a ouvir mais sims e talvez do que não. E outra formação, talvez, acho que é a última informação da live, né? Ouvir talvez e ouvir não de clientes, se você souber usar estratégia, esse talvez, esse não, daqui 5 meses, daqui 1 ano, pode virar sim. Porque se você ouve um não do cliente, você ouve um talvez, ou pensar, e você não tem mais contato com esse cliente, você está fazendo errado. Você está pegando um cliente potencial que você conquistou e jogando no lixo. Quando você ouve um não de um cliente, quando você ouve um talvez do cliente, é seu trabalho, é seu dever seguir conscientizando esse cliente. É seu dever transformar isso de forma estratégica, não de forma chata, esse não, esse talvez, em um sim lá na frente. Mantendo contato com ele, mandando informativos, atualizando ele. Ele te procurou, você já tem esse contato. Continua alimentando. Às vezes aquele não ele falou por falta de consciência. Mas daqui 6 meses ele vai falar um sim porque você vai continuar conscientizando. Agora, se você esquece ele, mais para frente ele vai falar um sim para quem passar pelo mundo dele, falando de LGPD. Você tem que virar referência de LGPD para esse cliente que falou não e falou sim, porque se daqui 1 ano ele quiser se adequar, o seu nome tem que vir na cabeça dele quando ele fala de LGPD. Então, tudo é uma mudança de postura. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Patrícia falou que ela está encontrando mais abertura para a venda de adequação para escritórios de advocacia porque eles entendem mais as obrigações legais. Paty, escritório de advocacia é um excelente nicho para a gente começar a oferecer serviço da LGPD, por 2 pontos. O primeiro deles, porque sim, eles entendem mais a necessidade de conformidade, eles entendem mais da importância, né? Porque, óbvio, advogado entende a importância de lei. E 2, quando ele vê a transformação, se você faz um serviço muito bem feito no escritório dele, ele vê a transformação, ele vê a questão da gestão, tudo que eu falei no início da live que impacta positivamente um negócio, a adequação LGPD, ele começa a te indicar para outros escritórios de advocacia, e se ele tiver escritório, clientes empresa, ele passa a te indicar para fazer uma parceria para o cliente empresa dele A, para o cliente empresa dele B. Então, saber vender, adequar escritórios de advocacia, é importante ter essa estratégia de virar parceiro nele para indicações, para fazerem serviços conjuntos. É um excelente ramo. Os meus primeiros clientes completos da LGPD foram escritórios de advocacia e muitos deles são meus parceiros e vão indicando outras adequações que eu estou fazendo. Então, tem que ter essa estratégia também. A Paty falou que hoje está adequando 2 escritórios de advocacia na área previdenciária. Érica falou que não sabia que dá para adequar escritórios de advocacia. Érica, tem toda e qualquer empresa, dá para se adequar. E escritório de advocacia é um excelente nicho por essas informações. E aproveita, vai atrás dos advogados que você conhece, vai informando sobre a necessidade de adequar a LGPD. A Paty falou, escritório de advocacia, independente de ser pessoa física ou PJ, tem obrigação de adequar suas atividades. Exatamente. Tanto o advogado autônomo, que atua na casa dele, ele atua aqui, igual eu estou aqui, na sala dele, sozinho, ele é agente de tratamento, quanto o escritório de advocacia com 50 advogados, é agente de tratamento. Tem que estar adequado. E uma frase forte que eu sempre falo quando eu vou vender adequação para escritório de advocacia, vou deixar até vocês copiarem, tem que se adequar, porque ninguém merece, não é admissível que tenha um advogado que não esteja adequado a uma lei vigente. Impacta na reputação dele. Então, coloca isso, fala assim, é feio ter um advogado que não está adequado a uma lei vigente no nosso país. Então, passa por cima dessa reputação, que é algo que é extremamente importante, e é uma venda excelente, e usa estratégia, igual eu falei, para você vender para ele te indicar para os outros e para você virar parceiro dele nos clientes dele empresa. Então, assim, tenha essa estratégia. E falando nisso tudo, e hoje, assim, a live, eu nunca consigo manter os 20 minutos, mas hoje eu consegui manter 40 minutos. Dobrei a meta, mas tá tudo certo, porque, assim, eu sou apaixonada por falar de venda e se deixar eu fico falando
1 hora de venda, e igual eu falei, eu gosto tanto de venda e eu vejo tanto a importância de venda na prática, porque lá na mentoria eu dividi ela em 2 módulos e tem um módulo com 3 ou 4 encontros, salvo me engano, falando de venda de LGPD, e tem até um encontro que eu falo exatamente da venda para escritório de advocacias. Eu passo meu pitch de vendas quando eu faço para escritório de advocacia, tão importante que eu acho o nicho. É um dos principais nichos. Específico lá na mentoria tem vendas para escritórios de advocacia e venda para pequenas empresas, que são assim, meus principais clientes, que eu já tenho o pitch pronto e eu consigo falar mais, mas escritório de advocacia vem na frente de tão importante que é esse nicho para a gente vender LGPD. E falando de venda de LGPD, falando de produtos e da necessidade de se ter uma esteira de produtos e uma escada de produtos, que foi como a gente finalizou ali os principais pontos que eu trouxe para a live, amanhã falarei de um dos produtos mais procurados da LGPD, que é a documentação. Falarei sobre a importância de adequar documentos e como fazer documentos em conformidade com a LGPD. Então, assim, amanhã, nossa última live do Prepara, nesse ciclo de 4 lives, falarei dos documentos. Então, conto com vocês amanhã às 19 horas. Quem estiver lá no grupo, vou mandar o material antes e daqui a pouco estou mandando o link dessa live que não fica salva no perfil, mas fica salva lá no grupo. E quero agradecer muito vocês que participaram da live de hoje, que contribuíram com a live de hoje, as meninas que ficaram comentando, Paty que trouxe informações preciosíssimas ali para incrementar a aula. Muito obrigada. Érica perguntando qual seria a base legal para adequar o escritório da advocacia. Essa resposta não tem resposta, depende. Depende da finalidade do qual dado que a gente está falando. Não existe uma base legal para escritório de advocacia. Base legal correta é aquela da finalidade. A gente analisa dado, finalidade, com base nessa finalidade que a gente adequa uma base legal. Então, tem várias bases legais que podem ser utilizadas no escritório de advocacia. Pode ser execução de contrato, pode ser obrigação legal, pode ter consentimento, pode ter defesa de direitos em processos administrativos e judiciais. Vai depender da finalidade de qual dado que a gente está falando. Tem que analisar dado por dado no fluxo de dados para encontrar a base legal, mas pode ser todas essas. O que precisar também, estou às ordens para a gente trocar mais ideias aqui no inbox, podem me chamar. Quem estiver assistindo a live gravada e tiver dúvidas também pode me mandar. E amanhã, às 19 horas, espero vocês. Obrigada, Paty, que bom que você gostou. Érica, se quiser trocar uma ideia, depois a gente chama e fala mais sobre essa questão do escritório de advocacia. Pessoal que ficou aqui na live, que participou, boa noite, boa quarta-feira para vocês. Hoje é quarta mesmo, dei até um branco aqui de quarta-feira. E até amanhã, às 19 horas.